Olá, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, espero que estejam todos bien. Gente, como pueden ver, no estoy en el mismo entorno de siempre, estoy en un sitio diferente porque pienso justamente hacer algo diferente en el día de hoy. Diferente y no tanto también, porque realmente esto sigue siendo un listening, como los que ya he hecho previamente en el canal antes. Mi intención realmente es traer contenido que muchas personas me han pedido, que es contenido relacionado no tanto al portugués, sino un poquito más a Portugal. Y especificamente en Portugal, al mundo del trabalho. É uma informação que muitas pessoas já me pediram, para além da questão do curso de português, muitas pessoas já vieram falar comigo acerca de como é que funcionam os impostos, como é que funcionam certos subsídios, o que é que isto quer dizer, sequer, vamos começar por aí, e muitas outras informações para quem vem viver para Portugal. Y gente querida, aquí traigo un invitado, un amigo mío, persona que tiene una empresa de contabilidad y que puede responder a muchas dudas que ya ustedes me han hecho. Señor Gabriel Teixeira. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Gabriel Teixeira, eu represento a Saldi Soluções, que é a minha empresa de contabilidade que está cá sediada em Coimbra. Sou um jovem empreendedor que, portanto, estou aqui a trabalhar na área dos impostos, da fiscalidade, da contabilidade, de seguros e imobiliário. E estou aqui a fazer esta parceria com o meu cliente e amigo Daniel, com o qual nós estamos a fazer os nossos possíveis para conseguir facilitar um pouco esta compreensão deste mundo a mais pessoas e às pessoas que também precisam de aceder a esta informação gratuitamente, porque realmente sabemos que os impostos e as responsabilidades... É um tema complexo. É complicado. É complicado. Gente, antes de mais, pessoal, quero informar-vos do seguinte. O meu objetivo principal com este vídeo é que vocês consigam, obviamente isto é um listening, melhorar a vossa capacidade de compreensão e, obviamente, aprender o vocabulário relacionado ao mundo do trabalho em Portugal. Gente, por aquí más o menos les voy a dejar el vocabulario relacionado al mundo del trabajo. Vocabulario, palabras, términos, expresiones que vamos a estar tocando en esta conversación, en esta entrevista que le voy a hacer, para que no se pierdan de nada. E vamos lá começar. Gente, eu tenho aqui para o Gabriel várias perguntas relacionadas ao mundo do trabalho e relacionadas à sua profissão. Vamos lá começar com as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho. Dentro da tua experiência, Gabriel, tu já viste muitas situações diferentes da vida das pessoas, da vida financeira das pessoas, e eu gostaria de perguntar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem dentro desta questão de impostos, contabilidade, quais são os erros típicos? Bem, eu diria que um dos maiores erros é abrir atividade sem falar primeiro com um contabilista ou alguém que consiga explicar-lhes muito bem esta questão dos impostos. Acho que se tivéssemos que fazer uma lista, este seria sem dúvida o principal, porque perdem benefícios e às vezes até acumulam dívidas sem saberem porque abriram uma atividade e esqueceram-se de a fechar. Portanto, com as atividades, muitíssimo cuidado. Enquanto estiverem em contratos de trabalho não têm tanta coisa para se preocupar, mas realmente um dos outros erros é não falarem também com alguém que entenda quando se vai tratar do IRS. Essas duas eu acho que são as principais, o resto acaba por ser já situações um pouco mais específicas, mas sim, o IRS para quem trabalha por contrato, de modo geral, que já esteja efetivo numa empresa. Poderias explicar o que é o IRS? Certíssimo, vou então abordar aqui muito rapidamente as duas coisas que eu falei. O IRS é um imposto que todas as pessoas que vivem em Portugal e que são consideradas portuguesas por cá trabalharem ou cá terem rendimentos... Pronto, residentes propriamente. Exatamente. Residentes portugueses. Ou seja, residentes e pessoas que fazem dinheiro dentro do território português. Exatamente, são contribuintes do Estado. Exatamente. E que têm uma obrigação de pagar o imposto, como na maior parte dos países isto se aplica, tirando algumas pequenas exceções, que é o imposto direto sobre aquilo que nós ganhamos, não é? Esse é o IRS. Mas pronto, este basicamente é o imposto direto às pessoas. Exatamente. Aquele que maioritariamente nós ouvimos falar nas notícias, nós ouvimos falar em tudo quanto é sítio. Sim. Exatamente. Mas sim, portanto, o IRS é esse imposto sobre o nosso rendimento, que é o imposto que vai diretamente àquilo que nós ganhamos em proporção. E o ser trabalhador independente, basicamente, é quando deixamos de trabalhar através de um contrato de trabalho e basicamente eu passo a poder prestar os meus serviços a várias empresas, a vários clientes diferentes. Lá está, e aqui entraria o termo por conta própria. Por conta própria. Ou trabalho autónomo, como é conhecido noutros países, noutros contextos. E aqui existe um termo em Portugal, que é o tal recibo verde, que é outra coisa que as pessoas ouvem imenso quando
vêm cá a Portugal, muitos alunos já me falaram acerca disso, e os recibos verdes, o que é realmente, para que as pessoas percebam? O recibo verde é basicamente o documento que o trabalhador independente tem que dar ao cliente a quem prestou o serviço, que é obrigatório ser passado. Pode ser uma espécie de fatura É uma do serviço? fatura, Okay. ele no fundo é uma fatura, porque realmente quando nós estamos no site das finanças da autoridade tributária e temos que fazer esta declaração, que esta é a única maneira de a fazer, como independentes realmente, nós vamos lá e vamos emitir uma fatura, ou uma fatura recibo, mas aí já, depois a diferença já é outra questão diferente, é se já foi pago ou se vai ser pago no futuro, portanto, e isso é que é em si o recibo verde, que é esta fatura passa pelo trabalhador independente. Próxima pergunta. Que conceitos é que são imprescindíveis de dominar? Eu acho que é muito importante sabermos o que são os impostos. Palavra-chave, impostos. Sem dúvida. Sabemos quais é que são os subsídios, que é um outro lado da moeda. E percebemos também um pouco de política. Mas pode ser básica, não estou a dizer que temos que conhecer a fundo a história política do nosso país, mas precisamos pelo menos de entender aquela linguagem básica um pouco da parte, como já tinha referido, dos impostos, dos subsídios e aquela linguagem que nós temos que utilizar quando estamos a falar. Sem dúvida. Por isso, política de um modo mais geral, por assim dizer. Lá está, a política realmente, aquilo que falam nos jornais, aquilo que os meios de comunicação, e a política, quer queiramos, quer não, realmente a política define um pouco o futuro do país. Sim. E o rumo de tudo aquilo que impacta nos nossos bolsos e na nossa vida no final. Tinhas dito impostos, tinhas dito subsídios, tinhas dito política, mas algum termo ligado à área? Bem, se pegarmos assim numa coisa, sim, não sendo diretamente a minha área, eu acho que um conceito que é super importante termos esta noção do que é e como é que funciona é o crédito. Porque o crédito pode ser a ferramenta para muitas famílias conseguirem aceder a um estilo de vida mais sustentado, às vezes é mesmo uma decisão financeira e económica boa para a família, como em outras situações pode levar a vida de alguém à ruína. E não sendo um exagero o que eu estou a dizer, há pessoas que entram com dívidas enormes por terem um inesperado e não terem a situação delas prontas, ou seja, não souberam respeitar o crédito, ou às vezes pode acontecer simplesmente um grande azar. É incrível porque a questão do crédito, pelo pouco que eu percebo, a questão do crédito também é encontrar assim um pouco o balanço. Porque lá está, tu falaste agora de uma situação mais para o lado negativo, que é uma pessoa afogada em dívidas. Claro. Mas também tem o outro lado da moeda, que é as pessoas que usufruem do crédito e lá está, muitas pessoas ou têm muito medo do crédito ou sentem-se muito à vontade, extremamente confortáveis com o crédito, mas de uma forma que já está à beira daquilo que pode ser. É perigoso. Exatamente. Porque realmente esta questão do crédito tem uma importância muito grande, principalmente quando falamos no crédito à habitação. Exatamente. Que inclusivamente agora em 2025 e finais de 2024 vão haver mudanças, eventualmente. Já estão a haver mudanças, está a haver uma facilidade e realmente é muito importante associado a um outro termo que é a renda. E realmente quando somos uma família, um agregado familiar e estamos à procura de estabilizar na vida, muitas vezes uma das escolhas mais difíceis será sempre ter casa própria ou viver de renda. E eu acho que são dois termos muito importantes para quem decide fazer uma vida cá em Portugal e é bom que se entendam. E há um tópico que eu quero explicar assim muito brevemente, pela percepção que eu tenho, porque imagina, na América Latina e nos Estados Unidos, o crédito funciona um pouco diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, funciona muito à base do crédito score. Sim, sem dúvida. Já me fizeram essa pergunta anteriormente. Exatamente. Penso que até foram clientes brasileiros, salvo erro, que exatamente me fizeram como é que funciona pergunta. essa questão, exatamente. Exato. E aqui funciona, pelo que eu percebi, de uma forma um pouco diferente. Porque aquilo não é importante, é relevante também, é realmente uma métrica que se tem em conta, mas, sobretudo, cá em Portugal, importa muito mais o cálculo de algo chamado taxa de esforço. Certo? Ou seja, que é basicamente, pelo que eu percebi, a capacidade que tu tens, segundo aquilo que tu recebes e fazendo a subtração com aquilo que tu deves pagar, com o teu custo de vida, realmente, segundo esse cálculo, é que o banco indica que tu consegues ser, elegível para o crédito ou não. Exatamente. E não é tanto o credit score, é o puntaje de crédito. Portanto, realmente há essa grande diferença que é
cá é muito mais importante uma pessoa demonstrar que tem a capacidade de pagar. E caso não tenha a capacidade de pagar, que tem recursos suficientes para garantir para conseguir isso. Para que consegue suportar caso não tenha a capacidade. Mas sim, é muito mais importante do que essa questão do credit score, apesar de que quando uma determinada entidade, quer seja pessoa ou empresa, fica com situações irregulares no Banco de Portugal, aí vai ser muito mais complicado aceder a vários tipos de crédito. Isso também temos cá, mas não é de uma maneira tão linear com um modelo de pontos como é nos Estados Unidos. Claro, exatamente. Perguntas de resposta rápida. Que obrigações fiscais tem quem trabalha por conta de outrem? Bem, por conta de outrem é a Segurança Social, que acaba por ser responsabilidade da empresa. A empresa paga uma parte, mas também entrega a parte do trabalhador. Portanto, não é uma preocupação do trabalhador, apesar dele a ter que entregar e estar a pagá-la. E a outra, exatamente, mas a pessoa não sente. Sim, a pessoa não sabe, não chega a ver ali no bolso só no próprio recibo de vencimento, e obviamente quando estamos a negociar o salário é que se fala desses valores, mas efetivamente nunca chega a ver esse dinheiro. E a outra responsabilidade é o IRS, que pode ou não ter a tal questão da retenção na fonte. Segurança Social, para resumir, exatamente, IRS e a Segurança Social é a empresa que entrega, IRS é o próprio trabalhador que paga no final do ano. Exatamente, certíssimo. Próxima pergunta: que obrigações fiscais tem a pessoa que trabalha por conta própria? A pessoa que trabalha por conta própria continua a ter a Segurança Social, salvo algumas exceções. Pode ou não ter o IVA, também dependendo da circunstância. Da área e do setor. Do setor e dos valores. Ok, certíssimo. São as duas principais questões. Qual o setor e qual o valor de faturação anual. Recomendas Portugal para trabalhar e viver? É uma excelente pergunta, porque realmente fala-se muito de Portugal como aquele país que os jovens estão a ir para fora, não é? Mas realmente há muita gente que se esquece que às vezes só o valor total que se ganha não é tudo. Portugal não está no seu melhor estado para viver em algumas zonas em específico. Em Lisboa as rendas estão muito caras, apesar dos salários serem um bocadinho melhores, não compensa, é uma das cidades mais caras da Europa. Mas a verdade é que há muitas zonas que mesmo assim apresentam condições de custo de vida muito interessantes. Propriamente é algo que eu também... Porque muitas pessoas, por acaso, falam e perguntam acerca da melhor cidade, professor. Qual acha que é a melhor cidade para viver em Portugal? Ou se não, estão na dúvida se é Lisboa, se é Porto, se é Algarve, e perguntam-me: professor, qual acha que é a melhor? E aquilo que eu muitas vezes questiono é que, mesmo que Lisboa e o Porto possam parecer zonas muito mais caras, que de facto são mesmo muito caras, eu sempre, muitas das vezes, recomendo aos meus alunos que procurem, caso queiram garantir o trabalho, porque, lá está, a questão do trabalho também prende muito. Tu tens de manter um equilíbrio correto entre ter uma casa, ou seja, ter um arrendamento muito mais barato, mas normalmente nos sítios onde o arrendamento é mais barato, as ofertas de emprego são escassas. Sim, e depende muito das áreas. Depende muito das áreas, porque mas aquilo uma pessoa que consiga trabalhar online, consegue estar no interior, por exemplo, com exatamente, preços super acessíveis de tudo e mais alguma coisa, e ter uma vida super pacífica. E para essas pessoas realmente tem que ser zonas que estejam com construção, claro. Mas olha, esta opção, Guimarães, Vila Real, Braga, são cidades principalmente no norte de Portugal, que estão em crescimento um pouco mais para o interior, que podem oferecer condições de emprego e de habitabilidade muito mais interessantes. Uma cidade que eu vi muitas pessoas, argentinos nomeadamente, a trabalhar lá, Famalicão. Famalicão, con certeza. Na sí, parte, sobre todo, industrial. Gente, la entrevista prácticamente ha llegado a su fin. Pero antes de finalizar el video, la entrevista acabó, el video no, a mí me gustaría comentarles que yo a Gabriel le voy a pedir que explique por palabras suyas términos específicos en portugués que no tienen nada que ver con español, ya les adelanto. Pero ustedes van a tener que decir en la caja de comentarios qué es lo que quiere decir lo que acabou de explicar Gabriel. Vamos lá com o primeiro tópico. Gabriel, explica por palavras tuas o que é um estágio. Um estágio? Que é algo que realmente tu fizeste. Sim. Antes de ter a tua empresa, propriamente. Sem dúvida. Um estágio é, portanto, para ser mais fácil de entender, eu diria que é uma espécie de contrato de trabalho em que basicamente a empresa ou o contratante compromete-se a ensinar o estagiário em troca do serviço deste
durante um determinado período de tempo. Qual é a grande diferença do estagiário para alguém que está a trabalhar na empresa? É que ele está lá para aprender, e normalmente existe essa diferença na remuneração, durante um período de tempo, por norma, de cerca de 9 meses. Exatamente, ou seja, o estagiário é aquele que pratica, ou aquele que faz o estágio, que há aqui em Portugal uma distinção, que existe o estágio curricular e o estágio profissional. Sim. E o estágio profissional realmente é uma muito boa oportunidade para que os jovens entrem mais facilmente no mercado de trabalho. Também muito importante, existe aqui uma, não sei se vocês sabem, existe uma instituição chamada IFP. Sem dúvida. IEFP. IEFP, que ajuda, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, que basicamente é uma entidade que ajuda, tem vários cursos, tem várias formações de várias áreas e normalmente tem bolsas também de emprego, tem muitas relações com muitas empresas portuguesas e sobretudo vale a pena contactar quando se está à procura de emprego, exatamente, falar diretamente com eles, que eles ajudam, que às vezes há apoios que as pessoas não sabem que têm acesso, que podem ajudar eles a desenvolver o próprio negócio. Eles podem justamente, inclusive, ou seja, o próprio Estado pode financiar-te os estudos. Sim. Ou seja, tu podes estar... que isto é algo que muitas pessoas, quando eu lhes digo, as pessoas ficam mesmo, ok, isto é uma vantagem, isto é uma vantagem mesmo muito, muito grande, que é que tu podes estar inscrito e o Estado pagar-te. Sim. Por tu estudares, simplesmente. E depois, quando entras no estágio através do IFP, o Estado paga, quanto é que era? 60%, 70% do salário do profissional? Entre 65% ou 85%. Ou seja, que para as empresas fica muito mais fácil, economicamente falando, exatamente, fica muito mais fácil conseguir arranjar uma oportunidade para um jovem, o vosso valor. Exatamente. ¿O qué será estágio? Gente, la palabra que acabamos de definir, ¿qué es? Coméntenmelo en los comentarios, díganme cómo es en vuestros países y pongan por favor la bandera de vuestro país también al lado, porque sé que este término que acabo de decir en todos los países de Latinoamérica tienen nombres diferentes. O que é um subsídio? Um subsídio é um apoio que o Estado dá a uma pessoa quando esta cumpre os requisitos para este ser atribuído. Normalmente estes subsídios são pagos através do dinheiro dos impostos do resto das pessoas. Gente, ¿pudieron entender lo que acaba de decir? Recuerden en los comentarios mi banderita. Próximo termo. O que é um feriado? Explica por palavras tuas. Bem, o feriado acaba por ser uma de duas coisas. Portanto, ou é um dia que, a nível da história de Portugal ou da política portuguesa, por algum motivo tem uma importância a nível nacional, que foi decidido que fosse um dia que as pessoas não trabalham. Um dia com uma certa importância histórica. Sim, um dia com uma certa importância, ou seja, na maior parte dos trabalhos das pessoas que trabalham aqueles horários normais, ou seja, segunda a sexta-feira, aquilo que nós hoje em dia se chama muito os 9 to 5, não é? E os outros tipos de feriados, são os feriados religiosos, que no fundo acaba por ser um pouco no mesmo sentido. A única diferença é que são datas com relevância religiosa. Por exemplo, o feriado de Santo António. E um feriado por motivo histórico? Um feriado por motivo histórico poderia ser como o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador ou o 25 de Abril. Ou 25 de Abril, exatamente. O dia 25 de Abril foi o dia da Revolução dos Cravos. Revolución de los Claveles, exactamente, algo muy importante para Portugal e que definiu a história política do país. Sem dúvida. Ok, feriados, dias em que basicamente as pessoas, histórico ou por motivo histórico ou político e também religioso, por um motivo ou por outro, as pessoas depois não trabalham. Férias, o que é que são? Bem, as férias acabam por ser o resultado do trabalho que nós já fizemos, ou seja, vamos dizer que durante um ano nós trabalhamos mais, para depois, no ano a seguir, começamos a ter direito às férias, que são o quê? Esses dias que nós trabalhamos a mais, não os trabalhamos a partir desse ano a seguir e temos o direito a receber esses mesmos dias. Porquê? Porque nós os fizemos no ano anterior. As férias são isto, nós todos trabalhamos um pouco mais no primeiro ano, para depois daí para a frente termos direito ali a 22 dias de férias por ano. Em média. Em média, claro, pois aí há muita lei trabalhista em volta dessa questão, mas temos esses 22 dias em que basicamente estamos sem trabalhar e estamos a receber à mesma. Ok, é aquele período de tempo, aquele espaço de tempo no qual não se trabalha e é o direito do trabalhador receber a mesma. Exatamente. Para além disso, as férias, tendencialmente há muita gente que costuma tirar assim 1-2 semanas ali nos meses do verão, julho, agosto, principalmente são os meses em que os portugueses mais
tendem realmente a escolher para tirar estes dias quando têm a oportunidade e flexibilizando sempre com as empresas. E finalmente, já para completar a triple F, que é férias, feriados e finalmente as folgas. O que é que são? Bem, as folgas é basicamente quando são dias durante a semana que efetivamente nós não trabalhamos. Por exemplo, eu tenho folga aos fins de semana, porque aos fins de semana as entidades com as quais eu trabalho diariamente não estão a trabalhar, não há datas para entregas também durante estes dias, para mim são as minhas folgas. Se eu, por exemplo, decidir que trabalho aos sábados, que não trabalho às quartas-feiras e aos domingos também não, seriam as quartas-feiras. Exatamente, as minhas folgas são as quartas-feiras e os domingos. Exatamente. Ou seja, são os dias que eu não trabalho e que não recebo, porque efetivamente não trabalho nesses dias, são ao contrário das férias. Exatamente. São os dias de descanso definidos pela entidade que contrata e pelo contratado. Pronto, os dias definidos de descanso durante a semana. São os dias de descanso, por assim dizer. Termo também muito importante, poupar. Em termos simples, o que é poupar? Bem, eu acho que posso dizer que poupar, sempre medido no tempo, é a primeira regra, ou seja, entre um determinado período de tempo, um dia A e um dia B, uma hora A e uma hora B. Normalmente um mês ou um ano. Um mês ou um ano, sim, mas o que importa é que esteja compreendido dentro de um período, que é, eu dentro deste tempo recebi X valor, gastei X valor, e a diferença, tendencialmente positiva, não é? Se não houver aqui a tal questão dos créditos como palavra-chave. Ou é esse o objetivo? Sim, ou se já não houver ainda poupança anterior. Nesse caso, a diferença positiva entre aquilo que se recebe e aquilo que se gasta é a poupança. Assim, um pouco mais como termo técnico, diria que a poupança acaba por ser isso. A diferença entre o rendimento e o gasto dentro de um determinado período de tempo. Eu também sinto que o termo poupar é muitas vezes associado com o milheiro. Sim. Ou seja, aquele conceito de guardar uma certa quantia de dinheiro num espaço e nós, o objetivo é acumular cada vez mais. Isso, como conceito, reunindo tudo aquilo que tu disseste e aquilo que acabei de acrescentar, eu acho que seria o conceito de poupar. E finalmente, o último conceito, assim mais do dia a dia, podemos dizer assim, levantar dinheiro. Levantar dinheiro. Em que contexto é que se dá esta expressão? Bem, levantar dinheiro é quando nós vamos a uma máquina multibanco com um ATM, colocamos lá o nosso cartão bancário ou utilizamos as nossas contas bancárias online para tirar o dinheiro que estava na nossa conta e levantá-lo normalmente em notas. Gente, e com este último conceito que o Gabriel, o nosso querido Gabriel, acabó de explicar, nos despedimos. Gente querida, espero que les haya gustado el contenido, espero que les haya parecido interesante. A mí me pareció muy interesante, aprendí cosas nuevas. Gente, voy a dejar por aquí abajo por la descripción todos los contactos de él y obviamente los míos también, caso quieran saber más informaciones acerca del curso de portugués que ofrecemos. Gente, sin más nada que decir, excelente dia, excelente tarde, excelente noite e até a próxima. Obrigado, foi um gosto e veremos nos próximos vídeos. Adeus, adeus, adeus.